pobre de espírito, por John Stott. Sabemos muito bem que há uma discrepância, pelo menos verbal, entre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e as de Lucas. Assim, Lucas diz: bem-aventurados vós os pobres, enquanto que Mateus declara: bem-aventurados os humildes, pobres, de espírito. Em Lucas temos: bem-aventurados vós os que agora tendes fome, e em Mateus: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por causa disto, alguns argumentam que a versão de Lucas é a verdadeira, que Jesus estava julgando os pobres e os famintos do ponto de vista social ou sociológico, que ele estava prometendo alimento aos subnutridos e ao proletariado no reino de Deus, e que Mateus espiritualizou o que constituía originalmente uma promessa material. Mas esta interpretação é impossível, a não ser que estejamos prontos a crer que Jesus se contradisse ou que os evangelistas foram demasiado ineptos para fazê-lo parecer assim. No deserto da Judéia, nas tentações descritas por Mateus no capítulo anterior, Jesus recusou-se a transformar pedras em pão e repudiou a ideia de estabelecer um reino material. De maneira consistente, através de todo o seu ministério, rejeitou a mesma tentação quando alimentou os 5.000 e, por causa disto, induziu a multidão a arrebatá-lo para o proclamarem rei. Jesus imediatamente se retirou sozinho para o monte. E quando Pilatos perguntou-lhe se havia qualquer verdade nas acusações dos líderes judeus contra ele, e se realmente tinha alguma ambição política, sua resposta foi inequívoca: o meu reino não é deste mundo. Isto é, tinha uma origem diferente e, portanto, caráter diferente. Com isso não sugerimos que Jesus ficasse indiferente à pobreza e fome físicas. Pelo contrário, ele sentia compaixão pelos necessitados e alimentava os famintos, e disse aos seus discípulos que fizessem o mesmo. Mas a bênção do seu reino não era em primeiro lugar uma vantagem econômica. Mas ainda, se ele não oferecia alívio físico imediato, não o prometia tampouco num céu futuro e, enquanto isso, anunciava que os pobres e famintos eram bem-aventurados. Na verdade, em algumas circunstâncias, Deus pode usar a pobreza como instrumento de bênção espiritual, exatamente como a riqueza pode ser um impedimento à mesma. Mas isto não transforma a pobreza por si mesma em condição desejável. Que Jesus abençoe. A igreja sempre esteve errada quando usou a primeira bem-aventurança para fechar os olhos diante da pobreza das massas, ou para elogiar a pobreza voluntária dos monges e de outros que fizeram voto de renúncia aos bens materiais. Cristo pode, realmente, chamar alguns para uma vida de pobreza, mas essa chamada não pode ser, honestamente, percebida nesta bem-aventurança. A pobreza e a fome a que Jesus se refere nas bem-aventuranças são condições espirituais. São os humildes, pobres, de espírito e aqueles que têm fome e sede de justiça que ele declara bem-aventurados. E podemos certamente deduzir disso que as outras qualidades por ele mencionadas também são espirituais. É verdade que a palavra aramaica que Jesus usou poderia significar simplesmente os pobres, como na versão de Lucas, mas os pobres de Deus, já constituíam um grupo claramente definido no Velho Testamento. E Mateus estaria correto traduzindo para pobres de espírito, pois os pobres não eram tanto os maltratados pela pobreza, mas os piedosos, assim chamados em parte porque passavam necessidades. Eram oprimidos, tiranizados e afligidos de outras maneiras, mas tinham firmado a sua fé e esperança em Deus. Pobre de espírito, por John Stott. Trecho tirado do livro Contra a Cultura Cristã de John Stott, página 15.